Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. A nossa diocese, ouvindo o apelo da Igreja Universal, tem convidado a todos nós fiéis a fazermos a leitura orante da Palavra de Deus, a Lectio Divina. Nós somos convidados a mergulhar na Palavra de Deus e a aurir dela as riquezas que Deus preparou para nós na sua Palavra. Assim como o próprio Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão jamais. Nós precisamos mergulhar no mistério da Palavra de Deus, nesse Cristo que é o Verbo, que é a própria Palavra do Pai derramada para nós, a Palavra proclamada para nós, a Palavra que veio trazer vida ao mundo. Nós somos convidados a nos deixar a mover-se nesse rio de vida que é a Palavra de Deus. A palavra, ela pode ser congelada, uma palavra morta, uma palavra apenas escrita, uma palavra que lá está e eu não me interesso por ela. Ela pode ser um rio de vida, ela pode ser um rio que por onde passa traz vida, como nos diz o profeta Ezequiel, aquela água que jorra do templo e vai levando vida por onde passa. Assim, a Palavra de Deus pode levar vida por onde ela passa, pode levar vida aos corações, pode trazer vida para o mundo, pode trazer vida para você e para mim. Por isso, nós precisamos observar o que a Igreja tem pedido a cada um de nós, que a leitura da Palavra de Deus não seja uma mera leitura de um texto antigo, ou de uma história contada, ou de uma parábola, ou de uma passagem bonita que me agrada, mas que eu possa mergulhar na palavra como quem faz um encontro com o Senhor, com o Deus que fala, com o Deus que quer uma resposta de mim, como o Deus que quer que os meus ouvidos estejam atentos ao que Ele tem a me falar. E quantas vezes nós fechamos os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração para ouvir o que Deus nos fala? Por isso esse tempo é um tempo propício para nós podermos mergulhar, ouvir e ali adentrar nesta casa da Palavra de Deus para nos encontrarmos com o Senhor que fala. A leitura orante da Palavra de Deus, ela requer de nós também um encontro com essa palavra que será uma motivação para as nossas orações. Nós temos livros oracionais, devocionários dentro da própria Escritura, como por exemplo o livro de Salmos, onde os cânticos e as orações se misturam. Nós somos convidados a rezar com a palavra de Deus. A cada salmo que leio, faço dele a minha oração. A cada versículo que leio, mergulho profundamente no mistério daquilo que Deus está me falando e faço da própria palavra de Deus o motivo da minha oração. A palavra não é apenas uma palavra proclamada, mas agora uma palavra bebida, uma palavra rezada, uma palavra que eu vou mastigar interiormente e poder deixá-la se transformar em vida na minha vida. Ao mesmo tempo, nós somos convidados a contemplar aquilo que estamos lendo. Na nossa memória, na nossa imaginação, podermos visualizar aquilo que tantas vezes nós lemos. Por exemplo, uma parábola, por exemplo, um texto dos profetas, um texto do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, mergulharmos ali contemplando o que Deus fez, como foi que o povo viveu aquela realidade, como é que eles colocaram em prática aquela presença do Deus que fala no meio deles. E depois de contemplarmos isso, absorvermos essa palavra numa atitude gestual concreta. Assim como o próprio Jesus nos conta na parábola do bom samaritano, depois deles terem feito tudo, depois do bom samaritano ter ajudado aquele homem, Jesus vai dizer: vai tu e faz o mesmo. Agora é a nossa hora. Eu conheci a palavra, eu li, eu orei sobre ela, eu contemplei o mistério, eu enxerguei o que Deus quer. Agora é a minha hora de colocar em prática, agora é a minha hora da ação. É dessa maneira que a Igreja nos convida a fazermos a leitura orante da Palavra de Deus. Primeiro pela leitura, depois pela oração, depois pela contemplação e, por fim, pela ação. Colocar em prática o que Deus nos chama. Você é convidado a viver essa palavra no dia a dia. Como o profeta Ezequiel nos diz, esse rolo, ele é doce na boca, mas amargo nas entranhas.
É bonito, é gostoso ouvir a palavra de Deus, tê-la em nossos lábios, mas quando vamos colocá-la em prática, quanta dificuldade encontramos, quanta resistência encontramos, quantas vezes o próprio pecado e o mal que habita em nós não nos permite ou não quer nos permitir viver o que Deus pede de nós. Por isso, a Igreja nos convida a darmos passos pequenos, né, e desafiadores, a ler, a fazer da nossa vida um compromisso de um encontro com Deus todos os dias, na leitura da palavra. Quantas pessoas se esquecem de fazer isso? Da leitura, um compromisso. Do encontro com o Senhor que fala, um compromisso. Do encontro com o Senhor na palavra, um compromisso. Eu preciso ter um compromisso permanente de leitura da palavra. Encontro muitas pessoas que dizem: a Bíblia é tão difícil de ser lida, eu leio e não entendo, e continuará sem entender e continuará a achar difícil porque não pratica. Na medida que nós praticarmos, na medida que nós começarmos a ler, na medida em que nós nos debruçarmos sobre a palavra, ela se tornará algo vital para nós. Ela falará por si mesmo. O Espírito Santo de Deus virá ao nosso coração desvendar os mistérios da sua palavra, os desejos da sua palavra, essa palavra como logos, como palavra escrita, como palavra revelada, e essa palavra como rema, essa palavra para a minha vida, essa palavra para que eu possa experimentar o poder de Deus na minha vida. Também sou chamado a rezar em cima de cada palavra. Quantas vezes nós ouvimos uma proclamação de um texto bíblico, de um profeta, dos evangelhos, das cartas de São Paulo, e aquela palavra, ela cai na minha vida e eu preciso fazer dela a minha oração. Por exemplo, se um texto fala do perdão, né? Quantas vezes nós temos tantos textos, por exemplo, sobre o perdão, né? Eu preciso mergulhar naquilo que foi falado, eu preciso descer às profundidades, eu preciso ir para as águas profundas e querer saber o que Deus espera de mim, o que Deus pede a mim nessa hora sobre o perdão, sobre o amor, sobre a justiça, sobre a oração, sobre a leitura da palavra, sobre o conhecimento da palavra. Desconhecer as Escrituras, dizia São Jerônimo, é desconhecer o próprio Cristo. Depois nós somos convidados a contemplar, né? Como os apóstolos Pedro, Tiago e João tiveram lá no Monte Tabor e lá puderam contemplar um grande mistério acontecido, o Senhor que se transfigurou. Se nós nos colocássemos no lugar desses apóstolos e imaginássemos, em nossa mente, imaginássemos em oração o que foi aquele momento, a beleza, o esplendor, a riqueza de viver aquele momento, de ver o Cristo transfigurado, de ver o Cristo em sua glória, de ver a sua humanidade, o véu da sua humanidade transfigurado, ali o Deus presente, ali o Deus vivo, ali o Deus glorioso, a um só tempo assombrados por aquilo que viam, mas também desejosos de anunciar a glória de Deus. Também nós somos convidados a nos colocar na cena daquilo que lemos, contemplar aquilo que nos é proclamado, como por exemplo podemos ver a cena de Jesus na cruz, se colocar aos pés da cruz e sentir com o Senhor o seu sofrimento, perceber toda a sua dor, toda a sua humilhação, todo o massacre que sobre ele passou, mas também perceber que ali, por amor a mim, um Deus entrega a vida. Com Madalena, poder ver o momento da sua morte, com Madalena, poder contemplar a sua ressurreição, com Madalena, poder receber o seu perdão, com Zaqueu, poder sentir a transformação do coração e da vida, contemplar cada personagem e em cada personagem encarnar o projeto de Deus para a nossa vida e depois podermos ir e praticar a vida da nossa fé, a vida da nossa religião, a vida daquilo que Deus nos propõe. Uma fé que seja orante, uma fé que seja atuante, uma fé que coloque em prática aquilo que aprendeu. De que me adianta saber que Deus é amor se eu não quero viver o amor dele?
Eu, às vezes, ouço a palavra em que nos diz que Herodes gostava muito de ouvir João Batista, né? Ele gostava da palavra de João Batista, o profeta da palavra dura, o profeta da palavra forte, o profeta que convidava todos à conversão, à mudança de vida, e Herodes gostava de ouvir. E, no entanto, mandou matar João Batista, mandou decapitá-lo, arrancar a sua cabeça. Muitas vezes nós somos como Herodes, gostamos de ouvir a palavra, mas não quero ser transformada por ela. Gostamos de ouvir a palavra, mas por qualquer motivo mando matar o pregador. Gostamos de ouvir a palavra, mas ela não consegue enraizar-se na minha vida. Por isso o Senhor nos diz, essa palavra é pequenina como uma semente. Tudo que ela precisa é de um terreno que a acolha. Como o semeador que sai a lançar a semente, ele não olha para o terreno onde está lançando a semente, porque ele sabe do poder da semente, sabe que essa semente é forte o bastante para crescer sobre pedras, sabe que é forte o bastante para crescer entre espinhos, sabe que é forte o bastante para crescer na terra boa. E Deus espera, Deus dá chance a todos, Deus quer dar chance a todos os homens, e por isso a sua palavra precisa encontrar acolhida. Quantas vezes somos como aquela semente que caiu entre espinhos e é sufocada pelos problemas da vida, pelas dificuldades, pelas más companhias, por aquilo que se coloca ao nosso lado. Quantas vezes essa palavra de Deus caiu sobre uma pedra, um coração endurecido, encontra um pouquinho de terra, ela começa a brotar, mas logo seca, porque a dureza do coração não permite uma transformação, não permite uma conversão. Mas na medida que ela encontra uma terra boa, ela se dá por inteira, a semente se dá por inteira, a palavra se dá por inteira. A uns ela produz 30, a outros 60 e a outros 100 por um. Deus espera que também nós possamos experimentar a grande graça da sua palavra como uma bênção permanente na nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus, bebida em goles, sacia a nossa sede de cada dia. Santo Efrém diz que a Escritura é como um grande lago. Ninguém pode beber um grande lago, mas pode matar a sede de cada dia. Por isso nós podemos matar a sede de cada dia, podemos beber dessa palavra, podemos nos saciar daquilo que Deus nos fala, de uma maneira metódica, de uma maneira às vezes mais casual, mas sempre manter essa palavra nas mãos e no coração. Que a palavra de Deus encontre na sua vida o lugar que lhe é devido, o lugar de honra, o lugar de distinção. Porque a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa que fala e Deus quer falar com você.